está iniciando, então, o segundo encontro do nosso curso de Educação Continuada para Conselheiros de Saúde de Pelotas. Hoje, então, nós iremos falar sobre um tema que é base, assim, né, para a gente entender o SUS, que são começar a falar das leis do SUS. Então, a gente tem esse curso ofertado pelo Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, né, e sempre teremos os residentes, então, médicos residentes, participando na organização sobre minha supervisão. Né. Então, hoje a Xanade vai apresentar para vocês a nossa atividade de hoje. Lembro que é uma conversa, né, então sintam-se à vontade para participar, a gente quer também trocar as experiências e a gente crescer, então, junto, fortalecendo o nosso controle social, certo? Então, Xanade, fique à vontade. Então, um prazer, meu nome é Xanade, como o Alexandre disse, sou médica residente de Medicina da Família e Comunidade da Católica, e hoje eu vou apresentar para vocês, então, o meu trabalho sobre a Lei 8080, tá? Primeiro eu trouxe um videozinho introdutório, não especificamente sobre a Lei 8080, mas para a gente contextualizar o que é o SUS e o que a gente não sabe sobre o SUS. O Luiz está comendo um prato de macarrão no seu restaurante preferido. A Ana está levando o Max para um passeio que talvez ele não curta muito. A Carla está prestes a descobrir algo que vai mudar sua vida. E o Vitor recebeu uma notícia boa que vai fazer seu dia muito feliz. E todas essas ações têm algo em comum: o Sistema Único de Saúde. Sim, o SUS. Sabe por quê? Bem, se não fosse a vigilância sanitária e suas constantes fiscalizações, talvez esse macarrão não fosse tão apetitoso assim. O passeio do Max talvez não seja dos mais agradáveis, porque ele vai tomar vacina contra a raiva, mas é pro bem dele. A Carla é pesquisadora e descobriu uma nova forma de criar um soro que pode revolucionar a produção de medicamentos no país. E o Vitor acabou de receber uma mensagem de texto informando que a bolsa de sangue que ele doou salvou uma vida. Tudo isso e muito mais faz parte do SUS, que está presente em nossas vidas todos os dias. Afinal, são muitos serviços. Muitos mesmo. O sistema é formado por milhares de profissionais de saúde, salva incontáveis vidas e garante que todo brasileiro tenha direito à saúde universal e gratuita. Isso desde 1988, quando foi criado junto com a nova Constituição, mantendo sempre os seus pilares: a universalidade, ou seja, a saúde como direito de todos; a integralidade, que explica por que o SUS tem tantos serviços, já que deve cobrir todas as necessidades de atendimento; e a equidade, que significa que, para que todos tenham o mesmo acesso à saúde, é necessário destinar mais recursos para quem mais precisa. De 1988 para cá, o SUS se estruturou e passou a ter funções divididas entre o governo federal, os estados e os municípios. O SUS enfrenta desafios grandes de tempos em tempos, como a AIDS e o coronavírus, que fez todos correrem atrás de uma vacina e de tratamentos. Mas sabe o que ele mostrou também? A importância de um sistema universal como o nosso. Porque enquanto pacientes em alguns países enfrentam grandes dificuldades para pagar os serviços médicos necessários na pandemia, o Brasil tem atendimento gratuito, desde consultas mais simples até UTIs modernas ou cirurgias complexas e transplantes de órgãos. Isso não significa que o SUS é perfeito, mas sim que é essencial. E todos podem ajudar a melhorá-lo, seja defendendo a sua importância ou trabalhando em alguns de seus serviços, por exemplo. O SUS é patrimônio de todos os brasileiros. É importante conhecê-lo. Descubra mais sobre os serviços do SUS no seu município e dê sugestões. Quando todos participam, o SUS só tende a melhorar. E assim, estar cada vez mais presente e salvar mais vidas. Contextualizar um pouquinho, né, do que é o SUS e do que o SUS representa, né, para o nosso país. Agora eu vou apresentar os slides. Vou apresentar sobre a Lei 8080 de 90, né? A gente sabe que o SUS ele foi criado na Constituição, promulgado na Constituição de 1988. Mas, nessa Constituição, a gente não teve nenhum regulamento do que era o SUS, de como ia funcionar e etc. E foi em 1990 que se criou a Lei 8080, ou a Lei Orgânica do SUS, né, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação de saúde, organização e funcionamento dos serviços, né, do nosso Sistema Único de Saúde. Nas disposições gerais da lei, ela já garante, então, a saúde como um direito fundamental do ser humano, né, e de todos. Isso, né, é um dos princípios do SUS, né, a universalidade. Ela também né, diz que o Estado deve garantir isso através de políticas econômicas e sociais
com ênfase em reduzir riscos de doenças e agravos e estabelecer o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Ela garante saúde, mas ela não exclui a responsabilidade das pessoas, da família, das empresas, da sociedade, né, também na saúde, né? Ela garante saúde, mas ela promove saúde e isso não exclui a nossa responsabilidade. E ela também determina a saúde, determina e condiciona a saúde também, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais, né? Não, a saúde não é apenas a ausência de doença, né? Ela comporta todas essas definições. Objetivos, então, né? Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes de saúde, formular a política de saúde, promovendo nos campos econômicos e sociais a redução dos riscos de doenças e agravos, e garantir às pessoas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, integrando ações assistenciais e preventivas. Bom, como no videozinho ali, né, já deu para ter uma ideia, o SUS ele não se limita apenas, né, aos serviços de saúde, né, seja ele atenção primária, secundária e terciária. Ele tem diversos campos de atuação, né, a lei traz isso, o SUS nas ações de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e nutricional, na saúde do trabalhador, na assistência terapêutica integral, na participação na formulação e na execução da política e nas ações de saneamento básico, na ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde, na proteção do meio ambiente, na formulação de políticas de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e também participação na produção desses medicamentos, equipamentos imunobiológicos, na formulação e execução de políticas de sangue e seus derivados, na participação no controle e na fiscalização de toda a cadeia produtiva de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, e no desenvolvimento científico e tecnológico. Então, a gente consegue ver que o SUS não se limita apenas à saúde, o termo saúde, né, e doença, e sim, ele participa em todos os processos da nossa vida. Bom, como já foi falado, né, semana passada, sobre os princípios, a lei traz os princípios doutrinários e os princípios organizativos, né? Nos princípios doutrinários, a gente tem a universalidade, a equidade e a integralidade. Aí, como o prof disse, né, a gente está aqui conversando com vocês, isso aqui não é só uma apresentação, e se alguém pudesse colaborar com a minha apresentação e citar algum exemplo de equidade. Pode falar, seu Jânio. Muitas vezes a gente mostrou no conselho, não sei, eu no conselho local, aquela situação que teve que botar nas conferências, eu acho, botar os caixotes para as pessoas com a estatura média, alta e baixa. Por que se botava os caixotes? Para que todos conseguissem ver no mesmo nível. Então, isso aí é uma equidade. Exato. É isso aí. Muito bem, tem uma imagenzinha, né, que ela é clássica. Caixotes ali. Então, é um exemplo. Boa, baita exemplo, é isso aí. O César acho que levantou a mão também, Xanade. Pode falar, César. Boa noite a todos. Boa noite. Um exemplo de equidade é o atendimento de urgência e emergência no pronto-socorro. É um exemplo. Quando a pessoa chega, já até foi, no caso, verificados sinais, aquela situação toda do que é feita antes de ser atendida, e nesse momento chega alguém numa condição urgente de maior necessidade. Isso é equidade. Aquela pessoa que está com risco maior, ela deve ser atendida primeiro pelos princípios do SUS. Perfeito. Muito bem. Perfeito, um exemplo bem prático do nosso dia a dia, né? Então, a gente pode também trazer para acolhimento, daqui a pouco, nas unidades, na unidade básica de saúde, que é onde a gente está, né? Então, é perfeito, é isso aí. É isso aí. É sempre dar mais a quem precisa, né? A universalidade, então, é a garantia de saúde a todos
a todos, né, que é como SUS como um sistema único universal, e a integralidade é ver o paciente como um todo, né, e oferecer a ele tudo o que ele precisa. Bom, dos princípios organizativos, então, a gente tem a regionalização, a hierarquização, né, a gente tem várias esferas, e elas respeitam uma hierarquia. A gente tem a participação popular, a descentralização, com direção única em cada esfera, e a resolubilidade. Bom, aqui meio a lei traz, né, a questão da direção do SUS como única, né, e, bom, em âmbito da União, ela é dirigida pelo Ministério da Saúde, né, em âmbito dos estados e do Distrito Federal, é pela Secretaria da Saúde ou por órgão equivalente, e dos municípios também pela Secretaria da Saúde ou órgão equivalente. Das competências, então, né, cabe à direção nacional formular, avaliar e apoiar políticas, definir e coordenar os sistemas de rede integradas de assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde pública, de vigilância epidemiológica e sanitária, de saúde do trabalhador e agravos, estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelo Estado, pelo Distrito e pelos municípios, e também normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, componentes e derivados, entre outras também, outras competências. É bem extenso, né, ali na lei, eu coloquei as que mais são contundentes. Ao Estado, então, né, promover a descentralização para os municípios, acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS, prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar também supletivamente ações e serviços de saúde, colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, e também na avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada. E ao município, então, planejar, organizar, controlar e avaliar as ações dos serviços de saúde e gerir ao executar os serviços públicos de saúde, participar do planejamento da programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, participar também da execução do controle da avaliação das ações referentes às condições dos ambientes de trabalho e da execução no ambiente municipal a política de insumos e equipamentos para a saúde. Aqui um pouquinho mais que a lei traz, né, que ela garante a atenção à saúde, né, aos indígenas. A gente tem os distritos sanitários especiais indígenas, que eles vão ser organizados com base no território e nas identidades culturais e definidos pela realidade local e pelas especificidades culturais, mas isso não exclui, não tira o direito deles também terem atendimento nos outros setores de saúde do SUS, né, mas eles têm esses distritos para eles. A lei também traz sobre atenção domiciliar, né, que é uma conduta médica, né, são atendimentos e procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, vai ser indicado por um médico, e também eles trabalham numa perspectiva multidisciplinar nos níveis de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Também garante o acompanhamento, né, de um acompanhante às pacientes gestantes no período do trabalho de parto e no parto pós-imediato também, e eles deixam claro na lei que os hospitais eles devem manter essa informação visível para que todas saibam que isso é possível. Bom, e os serviços privados de assistência à saúde, assistência de saúde é livre iniciativa privada, né? Quando o SUS ele for insuficiente, a gente pode ter essa complementaridade privada, né? Mas a gente tem que priorizar instituições filantrópicas e sem fins lucrativos, né? E os serviços contratados vão estar sujeitos às normas do SUS. Gente, Nath, só para complementar, aqui nessa parte, eu acho que é importante salientar, porque às vezes a gente não tem esse entendimento, assim, né? Então, é a primeira vez que se tem uma normativa, né, que vem do governo, do ministério, enfim, que fala que os planos de saúde, por exemplo, eles têm que ser administrados pelo SUS. Sim. E é isso.
né? Então, é a primeira vez que a gente tem isso descrito, e é onde se ganha, não é certa fiscalização, mas uma coordenação dos planos de saúde, que a gente vai ter um dia no nosso curso, nós vamos só aprofundar plano de saúde, contratualizações e tal, mas antes disso, os planos de saúde faziam o que queriam, né, cobravam valores exorbitantes, independente, e não tinha nada que normatizava isso. Então, é o primeiro momento que a gente tem uma normativa para isso, né, que fala que não é bem assim, né, que o plano de saúde existe, a iniciativa privada é livre para trabalhar a saúde, né, e com clínicas e o que quiser, mas que a gente precisa, muitas vezes, inclusive, comprar serviço da iniciativa privada, né, então o SUS, na verdade, ele funciona, a gente não enxerga, mas muitas das clínicas credenciadas, a gente está comprando serviço da iniciativa privada, né, Sim. Então, tem uma normativa para isso. E é nesse momento que começa a surgir, então, uma regulamentação nacional para os planos de saúde pararem de cobrar o que cada um achava interessante, né? Então, a cobrança do plano de saúde, ela é regulada pelo SUS, né? Então, tem um padrão do SUS de fiscalização que regula essa normativa de preços do plano de saúde. Não só de preços, mas também distribuição de serviços, né? Então, um exemplo, né? Se vendia um plano de saúde de UTI para uma cidade que não tinha UTI. Então, planos de saúde de cidades pequenas vendiam serviços que não tinham como comportar, mas para poder cobrar mais. Então, isso também passou a ser regulado a partir dessa lei. Tá? Então, não é a única lei, nós vamos trabalhar as outras, mas é a partir daqui que se conseguiu ampliar essa legislação dos planos de saúde, né? Então, aqui que a gente começa a ter uma discussão mais ampla sobre isso. Prof, agora, não sei se eu... não acredito que eu não vá fugir muito do que é esse slide aqui, mas até as nossas idas do conselho, eu e os meninos, a gente numa das idas, a gente conversou bastante sobre a insuficiência do SUS em Pelotas em certas áreas. E como seria, agora é uma dúvida minha, por exemplo, a urologia, a gente não tem urologistas aqui. Caberia ao SUS recorrer à iniciativa privada, nesses casos? Isso, é uma alternativa, né? Por exemplo, acho que um exemplo bem clássico, assim, as diálises, né? As diálises que a gente tem no nosso município são de hospitais que prestam serviços para o SUS, né? O São Francisco, Beneficência. Então, as diálises, a gente tem diálise no SUS hoje porque a gente compra esse serviço. A gente compra esse serviço. Aí, obviamente, vem uma verba de governo federal, estadual para isso, para contratualização desse serviço. Uma alternativa que alguns municípios usam, ultrassom, outro exemplo. Né? O ultrassom, a secretaria contrata um profissional de ultrassom e paga por mês X exames, sei lá, 100 exames por mês para ele, e ele fornece o serviço. Então, uma alternativa que se encontra para muitas vezes dar vazão à nossa fila lá que está horrível, é fazer esse tipo de contratualizações. Contratos. Obviamente que isso tem um processo, né? Não se pode sair contratando a Deus dará. Né? Então, tem todo o processo de licitatório, tem um processo de busca por serviço, se realmente o serviço do SUS não dá conta dessa demanda, né? Então, se tem uma forma de organizar esse serviço. A urologia que tu falou, ela é hoje um gargalo nosso, a gente tem poucos serviços de urologia contratualizados no SUS. Não é que não exista uro em Pelotas, existe, mas contratualizado pelo SUS são poucas consultas. E aí, talvez uma alternativa fosse contratar mais, né? Pagar mais consultas. E aí a gente a gente corre o risco de cair num momento que facilita para alguns tipos de terceirizações erráticas, assim, né? Porque se a gente abre uma demanda muito grande para contratar fora da contratualização, daqui a pouco eu sou urologista, eu não quero ganhar R$11 a consulta do SUS, né? Eu vou vender a minha consulta para a secretaria por um preço maior. Então, a gente corre esse risco, né? Então, isso tem que ter muita atenção na hora de fazer isso, e aí, por isso, dessas contratualizações, o certo seria sempre passar pelo controle social, passar por uma auditoria, né? Passar por uma licitação, para que não se caia nesse golpe, assim, né? Então, tem que se ter uma atenção por isso, porque a tendência aqui da subespecialidade é muito mais interessante eu vender minha consulta mais cara, né? Do que o preço tabelado na tabela do SUS. Então, a gente ainda enfrenta isso.
Mas aí depois nós vamos ter um momento só para discutir contratualização, onde já foi criadas normativas para evitar um pouco isso, né? Ainda acontece, mas já tem hoje leis para isso. Eu acho que o Marcelo levantou a mão. Marcelo, pode falar. Boa noite a todos e todas. Eu sou Marcelo Farias, presidente do Conselho de Saúde de Arroio Grande e membro da CETEC do CES. Uma questão que eu queria pontuar em cima da fala do Alexandre, também em cima da fala aí da colega, é a respeito da questão de urologia. Depende muito do município onde ele tem essa pactuação, né? Quem é o responsável, o município que é a nossa referência no caso de urologia é Piratini, né? Não sei o caso de Pelotas, qual é a referência. Agora, o que a gente tem que ter cuidado, quanto conselho, é não ficar muitas vezes nessa tese de que o município comprar o serviço de terceirização, que a gente acaba terceirizando uma responsabilidade que é do próprio sistema, né? Se organizar e ter esse serviço prestado, porque urologia não é responsabilidade do município, é responsabilidade do Estado, né? Então, acaba que muitas vezes o Estado tem feito isso, o Estado do Rio Grande do Sul tem transferido a sua responsabilidade para os municípios, e os municípios atopetados de demandas, muitas vezes acabam comprando o serviço, mas a gente viu vários municípios serem apontados pelo Tribunal de Contas devido a esse tipo de compra terceirizado, porque entende-se que isso é uma responsabilidade do Estado oferecer isso dentro das pactuações. Então, há de se observar isso para que não vire uma rotina e a gente acabe terceirizando o SUS. Lembrando que hoje teve uma reunião do Conselho Estadual, se discutiu o caderno orientador da Conferência de Saúde do Trabalho e Gestão, e tem uma das propostas do Estado que é criar um plano de saúde popular, que é nada mais, nada menos que transformar um SUS em uma terceirizada. Obrigado. Perfeito, Marcelo. E eu acho que esse é um grande risco que a gente corre no momento que a gente terceiriza e compra serviços, né? E há um cálculo para essas consultas disponibilizadas, né? Por exemplo, Pelotas é atenção plena, né? O pessoal grita assim, Pelotas é pleno. E, teoricamente, Pelotas tem que dar conta desse ZURO, né? Dessa consulta de urologia para Pelotas e algumas regiões que vêm para cá. E há um cálculo para isso. Então, sempre quando a gente chega num limite e essa fila cresce, alguma coisa está mal. Ou o cálculo foi mal feito de quantos URO a gente precisa, que aqui a gente está usando a urologia de exemplo, ou a forma de encaminhamento para a urologia está errada, se está encaminhando coisa que não é para o URO. Então, alguma coisa não está fechando, porque há um cálculo para o governo disponibilizar essa contratualização, né? Então, a gente não é à toa que se disponibilizam, 250 consultas de gestantes por semana. Então, existe um cálculo de acordo com a população base e aos municípios que são referência, que no caso venham de referência para Pelotas. E aí, se a gente está fornecendo, um exemplo, 12 consultas de urologista e a nossa fila pede, 50, alguma coisa está errada. Ou a gente está fornecendo pouco, ou a gente está encaminhando errado. Então, é a partir disso que a gente tem que calcular. Né? Mas eu chamo a atenção que é somente aqui, gente, em 90, que se começa a ter essa discussão. Porque, obviamente, né, tudo era recente, né? O SUS estava surgindo aqui. Mas antes era isso, cada um fazia o que achava por bem, vendia os seus serviços, né? E se entrava num caminho sem volta.